Verdade. Eu vou começar, Laila, fazer uma apresentação minha para os que não me conhecem ainda. Olha, E depois vou pedir para você também se apresentar, né? Falar sobre sua formação profissional. Você é muito competente no que você faz, é um profissional muito top. Então, assim, pessoal, eu sou Grazi Mendonça. A minha formação é comunicação social, sou pós-graduada em recursos humanos e tenho uma empresa que eu trabalho com fotografia e filmagem para atender aí as expectativas, os registros dos sonhos, dos bons momentos das pessoas. E o viés, né, dessa conversa que eu trago dessa semana, né, a arte de seguir em frente, é que nós estamos vivendo aí isolamento social, estamos tendo algumas perdas, né, de várias formas de perdas, e estamos tendo perda no emocional, perda no dinheiro, no trabalho, crianças fora da escola, tudo muito diferente do que a gente sempre viveu até aqui. Eu acho que ninguém nunca viveu, né, um momento tão diferente como esse. E o detalhe maior que eu acho é a questão do isolamento social, porque nós não fomos acostumados, né, a viver isolados. Então, assim, o viés do meu trabalho, que eu trabalho com gente, e eu considero toda e qualquer parte emocional, de sensibilidade, as expressões, tem tudo a ver, né, com o estado, o meio, o cenário que você está, tem tudo a ver. Então, eu gosto de entender bastante sobre isso, busco muita informação, né, referente a isso. E convidei a Laila Salim para poder estar fazendo o fechamento da semana. Para os que não acompanharam, segunda-feira eu falei com o Klaus Moura, que teve uma história linda, vai estar no meu canal do YouTube, depois se vocês quiserem assistir todas as lives para poder entender melhor o que a gente vai falar aqui hoje. E na terça-feira eu falei com o Cristiano Gomes, que é um professor da UFMG, que é do caso da Baker. Ele teve muito debilitado, ficou com sequelas, e ele conta tudo isso na live. Vocês podem assistir novamente. E hoje eu trago aqui a live fazer esse fechamento, né, Laila, para a gente sim. continuar, dar uma continuidade. A Laila vai colocar muito bem essa questão aí da parte técnica, né, como terapeuta, como profissional da área, como que funciona, né, quais dicas que ela pode estar nos dando a respeito dessas questões. Então, Laila, eu vou te passar a palavra para você fazer a sua apresentação e aí a gente começa a falar a respeito do assunto. Ok, eu queria agradecer, né, o convite da Graziella, agradecer a presença de tanta gente querida que está me ouvindo aí, né, a gente que não é muito acostumada com esses meios, é muito legal a gente ter essa presença das pessoas mesmo, né, que estão me prestigiando. Para as pessoas que não me conhecem, eu sou psicóloga e sou pós-graduada em sexualidade humana. Eu tenho consultório, eu trabalho há 32 anos, velho, né? Trabalho com psicoterapia há 32 anos, né? Atendo adolescentes, adultos, casal. E a Graziella me fez esse convite, falou lá, encerra a semana para gente. Né? E eu fiquei pensando, o que eu poderia fazer? Né? De que forma eu poderia contribuir? Uma vez que o que eu trabalho é um processo que, né, é uma construção lenta e demanda um tempo. Então, eu comecei a pensar de que forma eu poderia contribuir. Né? E a primeira palavra que veio para mim, não é uma palavra minha, né? Tudo que eu estou falando tem um embasamento teórico, né? Eu não criei nada, tá? Mas a primeira palavra que veio à minha cabeça foi ressignificar, né? Ressignificar. E por que ressignificar? Porque o significado literal, né, de tudo que a gente está vivendo hoje, se a gente for levar literalmente, as situações são difíceis, né? As pessoas, como você bem colocou, elas estão vivendo
um momento de pandemia e nós estamos todos presos e com nossos desejos barrados, né? Então eu pensei que essa palavra talvez fosse o mais interessante. E o que seria ressignificar? É dar um sentido novo, né, a velhos conceitos, entendeu? A acontecimentos passados, né? Através da mudança de visão de mundo. Né? Isso que seria ressignificar. E a gente ter uma nova forma de ver as situações de mundo, as situações de vida, aquelas que a gente está vivendo. Então, a partir disso, eu montei aqui para gente. Vocês vão ver que de vez em quando eu vou estar consultando, né? Porque eu montei um roteirinho que eu gostaria de falar para vocês. Eu espero que vocês me entendam e coloquem os questionamentos que tiverem, né? Eu montei o roteiro da nossa conversa hoje em 3 fases. A primeira fase, né, eu vou falar para vocês o que é isso que eu estou começando a falar, o que é ressignificar. A segunda parte, eu vou falar por que ressignificar. Né? Por que a gente deve ressignificar e como. Né? E a terceira parte, eu vou falar exatamente da técnica, né? Como que a gente consegue ressignificar? Qual é a técnica que a gente utiliza? Uma das técnicas, né? Que a gente utiliza para ressignificar os fatos da vida. Então, assim, o que eu tenho observado muito? Que as pessoas têm, diante de situações de estresse, elas têm um ponto de vista, né? Um ponto de vista é a vista de um ponto, né? A gente não tem conseguido ampliar visão, né? Observar de todos os ângulos ou sob todos os ângulos as situações de vida, né? A gente tem feito uma restrição muito mais do que uma ampliação, né? E essa restrição nos leva a sentimentos e a comportamentos que geram ansiedade, que geram incômodos, que a gente não sabe lidar, tá? Então, assim, o que eu pensei, né? A gente pensa em perda, né? A gente pensa em perda pelo Covid, a gente pensa em morte, mas a gente tem que pensar em perda, né? Com fatores e situações, né? Corriqueiras e cotidianas, né? Uhum. A gente perde, lá atrás a gente perde, né? A gente envelhecendo, a gente perde lá atrás aquele corpo, né? De adolescente, né? A gente perde mais tarde visão, falando disso porque eu acho horrível ter que usar óculos, né? A gente perde esperanças, a gente perde sonhos, do mesmo jeito que a gente ganha, né? Porque existe um fluxo e refluxo na vida, né? A gente vai caminhando nesse fluxo e nesse refluxo, tá? Existe um saudosismo, por quê? Porque exatamente a visão é muito do que ficou, né? E a gente tem dificuldade em ressignificar as situações que a gente vive. Então, assim, era bom lá atrás, mas hoje também é bom, só que é diferente, né? Uhum. Não é melhor nem pior, é só diferente. Então, assim, a gente perde projeto, a gente perde amores, né? Nossos amores adolescentes, né? A gente perde amigos, tá? A gente perde companhias, a gente perde trabalho, né? A gente perde os nossos filhos, criança, né? Os bebês da nossa história, sabe? Uhum. Né? A gente perde a vitalidade dos nossos pais, né? A nossa própria vitalidade, né? A gente perde isso tudo, tá? Mas a gente começa a observar a vida
só por essas perdas, né? E a gente esquece do refluxo, tá? Que a gente ganha história, que a gente ganha novos amigos, que a gente ganha uma liberdade, né? Que a gente ganha a capacidade de querer e não querer, com muito mais, né? Com muito mais força, tá? Uhum. Então a gente começa a não perceber o fluxo e o refluxo, tá? E aí eu pensei muito assim nas limitações, né? O Cristiano falou, né, na live dele sobre limitações, né? Ele é um cara, né, um vencedor, porque ele foi uma das vítimas da Báquer, né? Assim como o Klaus falou sobre perda de filho, que é né, que é uma situação difícil, né? Uhum. Eu, pessoalmente, também tenho as minhas perdas, né? Eu perdi meu pai há 2 anos, né? E a gente começa a pensar, eu começo a pensar, né, que uma das coisas que nos incomoda muito, pensando, né, em perdas de morte, né, é porque a gente vai observando que a geração que se vai, né, eu tenho essa ideia de que aquela geração que vai embora, né, ela nos remete porque nós somos os próximos da fila, Uhum. né? Então qualquer morte, né, seja de um amigo, seja de pai, seja de mãe, né? As mortes próximas nos apavoram, próximas no sentido de idade, né? Uhum. Nos apavoram, porque elas batem na nossa porta, elas chegam pertinho da gente, né? E elas Uhum. nos remetem à nossa própria finitude, tá? Então, ressignificar isso tudo, né, é ganhar a vida, tá? Ver isso tudo de um novo formato é ganhar vida, tá? E aproveitar a vida. Uhum. Então, eu vou dar um exemplo rapidinho para vocês, né? Eu Meu pai faleceu com 90 anos. E a gente vai vendo, né, essa pessoa se deteriorar, ficar velhinha, né? E eles moravam no interior, né? A minha mãe ainda mora. E todas as vezes que eu vinha de lá, né, eu vinha com lágrimas nos olhos. Meu pai tá tão velho, e nossa, sabe, não vai durar muito. E isso começou a fazer com que eu não tivesse muita vontade de ir, né? Para não ver aquela cena, tá? Então eu comecei a enrolar, e às vezes ia, às vezes não ia. Aquele corpo mole, muita vontade de estar lá, mas ao mesmo tempo muito medo, né? Assim, de ver e de assistir aquela cena. Até que um dia eu estava voltando, né, de carro, e chorando, né, assim, triste. E comecei a pensar literalmente assim, peraí, né? Será que eu não estou perdendo ele quando eu estou com esse pensamento? Quantas pessoas da minha idade, né, têm um pai? Quantas Uhum. pessoas da minha idade têm um pai velhinho, né? Quantas pessoas gostariam de ter esse pai, né, que eu tenho agora, Uhum. sabe? Então, assim, ao invés de eu entrar na tristeza da velhice dele, eu entrei na alegria de tê-lo, né? No regozijo de tê-lo, Uhum. sabe? E isso fez toda a diferença para mim, toda, toda. Porque aí eu queria vê-lo, eu queria estar com ele, né? Eu queria aproveitar todos os minutos com ele, né? E Uhum. realmente aproveitei, sabe? Então isso é uma mudança de postura diante de uma mesma situação, porque ele não deixou de ficar velho, né? Não deixou, tá? Ele continuou velho e faleceu, né? Mas eu mudei a minha relação com ele. Uhum. Então, isso é ressignificar, né? Tá? E aí, assim, por
por que é importante a gente ressignificar as coisas? Primeiro, para a gente rir da gente mesmo, né? A gente fala assim, nossa, sabe? Eu pensava dessa forma, olha só. Porque quando a gente está vivendo situações de dificuldade, sejam elas quais forem, a gente sempre maximiza muito, né? Uhum. Tudo fica muito grande, né? Tudo fica muito difícil, tudo fica intransponível. E nós vamos falar mais tarde sobre a questão do pensamento, né? Uhum. Pensa, vocês guardem esse detalhezinho, né? A gente pensa muito grande, tudo fica muito grande. Ou a gente pensa no tudo ou nada. Ou vai dar tudo certo, ou vai dar tudo errado, né? A gente também, assim, passa a ser extremamente crítico, tá? Por quê que a gente passa a ser extremamente crítico? Porque a gente passa a estar de olho o tempo todo, ligado o tempo todo, Uhum. né? Com uma percepção. Então, eu falo que a gente às vezes escaneia todas as situações e busca a comprovação daquilo que a gente pensa. A gente não busca a constatação, não, tá? A gente busca a comprovação. Tá ficando claro, Uhum. né? Então, assim, a gente busca ressignificar por isso. A gente aprende a rir da gente mesmo, né? A gente aprende a tirar prova dos pensamentos, na verdade, colocar à prova os pensamentos da gente, né? Entender a nossa forma de ser, Uhum. que a gente para se ouvir, né? E a gente encontrar forças para lidar com as situações sem vitimizar, Uhum. tá? Isso a ideia, o porquê, né? A gente busca, quando a gente ressignifica, a gente busca olhar para trás, mas para seguir para frente, Uhum. né? Tá? Não para ficar preso lá atrás, tá, gente? Então, assim, para a gente olhar, né, para a nossa história, para a gente ressignificar, a gente tem que significar, né? A gente tem que olhar para trás. Uhum. Será que é fácil olhar para trás? Não, não é. Né? Para uma pessoa extremamente crítica, para pessoas que têm uma visão do tudo ou nada, do 880, Uhum. né? Será que é fácil? É. Né? Será que a gente Uhum. se permite? Ou a gente só se lembra de algumas situações pinceladas que a gente fala, olha, isso aqui dá para ver, isso aqui guarda na caixinha. Eu não quero mexer com isso, Uhum. né? Então, assim, para a gente olhar para a nossa história, para a gente ressignificar, a gente precisa significar. Vou voltar. Para a gente ressignificar, para a gente ter uma visão nova a respeito de situações e fatos, né? De vivências, a gente tem que significar. Então, uma das coisas mais importantes para a gente significar é a gente fazer as pazes com a nossa história, né? É a gente aceitar que o que a gente fez, que o que a gente viveu, né, foi o melhor que a gente podia ter vivido e podia ter feito, né? Uhum. Porque muitas vezes a gente pensa com a nossa cabeça de hoje sobre situações lá de trás, né? Então a gente fala assim, como é que eu pude ter feito isso? Como que eu pude ter agido dessa forma? Mas você está falando da sua cabeça hoje, Uhum. né? Você não está falando lá de trás. Você não está falando do nível de maturidade que você tinha lá atrás.
né? Você não está falando das experiências que você teve lá atrás, né? E que fizeram com que você agisse. Então, a gente contextualiza, a gente coloca o julgamento hoje, né? Com a nossa cabeça de hoje, tá? Para situações que a gente viveu há 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. E aí a gente se julga, né? E aí a gente precisa esconder isso debaixo do tapete, porque a gente acha absurdo, a gente não concorda, a gente acha que tá? Foi o que a gente deu conta, né? Com os recursos que a gente tinha, tá? E a gente precisa fazer as pazes com a nossa história para que a gente possa voltar, né? Voltar, pensar, significar e aí ressignificar, né? Uma outra questão que eu acho que é muito importante, né, é a gente planejar, né, os sonhos da gente com metas. O que eu tô falando? Só um minutinho, gente, que eu vou beber uma água. O que é planejar os sonhos da gente com metas? Ah, mas eu não consigo. Ah, mas é difícil demais, né? Tá? Ah, mas eu não dou conta. Tá. Se você não dá conta de fazer um salto enorme, né? Faça pequenos saltos, né? Mas vá. E tenha Uhum. um objetivo, uma meta, né? Eu quero chegar ali, tá? Sempre em paz com você mesmo. Nossa, mas eu ando devagar, eu não. Sabe, as coisas não saem, entendeu? Não resolvem, Uhum. né? Tá? Dentro de um tempo, que é o tempo que você dá conta. Tire a crítica, né? Uhum. Eu ando na medida, tá? Do meu caminhar, né? Eu ando na medida, vamos brincar assim, na velocidade das minhas pernas, tá? Uhum. Né? E eu tenho uma meta, então eu vou chegar, tá? Esse é um outro projeto, quando você ressignifica, né? A ideia que vem também junto é essa ideia do tudo ou nada, né? Se eu não consigo tudo, tá? Então não faço nada, Uhum. né? Se não está tudo bom, né? Está tudo bom. Isso também não permite que eu volte para ver a minha história. E nós estamos aí, nós estamos significando, né? Uhum. Vamos lá. Como que a gente ajuda para que as vivências dos nossos filhos, das pessoas que estão próximas a gente, né? E da gente mesmo, como que a gente ajuda para que a gente consiga fazer com que eles vivam em paz com a própria história, né? Não vivam muitas vezes como a gente viveu ou vive, né? Brigando com a nossa história e brigando com o nosso passado, tá? Então vai aí dica para quem tem filho, né? E para a gente também, né? Nós também Uhum. somos, né? A gente também tem todo o nosso lado que a gente não é tão bem resolvido assim, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é mostrar para os filhos da gente que aquilo que eles vivem, todo mundo vive. Porque em todas as situações, né, que a gente vive, a gente acha que quem sofre mais sou eu, quem perde mais sou eu, até quem ganha mais sou eu, né? A gente tem uma personalização que passa por uma prepotência até, né? E a gente, isso, tanto as crianças ganham,
às vezes, porque elas se sentem bem, né? Mas elas também perdem muito, né? E por que que elas perdem muito? Porque nesse momento em que elas acreditam que tudo delas, né, e a gente fazendo isso é pessoal, a gente começa a ter vergonha do que a gente sente, do que a gente vive, né? É pessoal. Sou só eu que sofro com isso, sou só eu que tenho essa dificuldade, sou só eu que tenho esse pensamento, né? Então, a gente, primeira coisa, sabe? Mostrar para os filhos da gente, né? Que todas as dificuldades são universais, que todas as pessoas têm dificuldades e aquilo que você está enfrentando, né? Isso vai passar, você vai vencer, tá? Então, é uma certa normalidade para as dificuldades da vida, né? A gente tratar essas dificuldades. Não só, ai, que coisa horrorosa, tá? Ô, Laila, deixa eu até fazer um parênteses aqui, que Perfeito. hoje a gente vê muito, né? Nós somos mães, a gente vê muito um pensamento assim, meu filho não pode ter frustração, não pode ter perda de forma alguma, né? A gente vê muito isso. E esse preparo, como que ele é importante, né? Para depois, eu estou vendo agora esse período, né? Porque a gente está falando dele. É, questões de escola, né? É um negócio assim, ah, mas o meu filho está sofrendo porque o Uhum. computador, ele está nervoso. Nós todos estamos ansiosos, nós todos estamos nervosos, nós todos não estamos confortáveis em ficar vendo, né? Aulas pelo computador. E aí vai gerando, né, o coitado do meu filho. É bem isso que você está É, falando, né? é. E a gente não pode esquecer que a gente empodera os nossos filhos, né? Quando a gente permite a eles viver no mundo real. Uhum. Então, se você controla o tempo todo, estou fazendo um parêntese aí no nosso tema, né? Se você controla o tempo todo, tá? Você tira toda a labilidade, né? Toda a flexibilidade do emocional dessa criança, porque a vida não é controlada, né? Ela vai Uhum. lidar aí, ó. Estamos Uhum. nesse momento de pandemia, né? Uhum. Estamos presos, sabe? Estamos frustrados, estamos inseguros e as crianças também estão. Vida que segue, Uhum. Isso. né? Não tem como ser de outra forma, tá? Agora, ao mesmo tempo que é vida que segue, né? Existe uma coisa muito importante que eu acho que é muito legal a gente pensar, que é o acolhimento, né? Uhum. Que é a hora em que a gente acolhe quem está perto da gente e que a gente sente falta também de ser acolhido, Sim. né? Então, o que, que é esse acolhimento, sabe? É a gente estar junto, né? É a gente poder estar junto, sabe? Se a gente puder traduzir em palavras, é aquela história assim, nossa, tá difícil para você? Para mim também tá, né? Vamos Uhum. junto, né? Isso Vamos mesmo. viver isso junto, tá? Mamãe não é super, papai não é super, para mim também tá difícil, né? Mas nós Uhum. vamos ter isso junto, né? É esse acolhimento, sabe? Tô com medo, tô triste. Acolhe, traz pra junto, traz pra perto, né? É, outra coisa que eu acho importante, né, é a gente ensinar, e aí eu não acho que é só criança, porque eu acho que todos nós temos muito isso, né? A lidar com os nossos medos. Porque as pessoas que não têm medo, né, são os grandes psicopatas, né? Aquelas pessoas que não têm medo, que não têm receio nenhum, que se aventuram, que não têm preocupação nenhuma consigo nem com o outro. Então, nós que somos razoavelmente normais, né, nós temos medos, tá? O que que difere, né, a pessoa que tem medo e que vive da pessoa que tem medo, vamos dizer assim, que morre? É que uma enfrenta e a outra não, Uhum. né? Então, assim, eu costumo falar, tem gente que fala assim, pai,
mas você não tem medo de avião? Você vai viajar lá e tal. Às vezes, quando eu falo, tô indo, vou viajar. Você não tem medo de avião? Eu falo, eu tenho. Mas e aí? Mesmo assim, você viaja? Viajo. Né? Uhum. Tem gente que tem medo e não viaja. Né? Então, não tem essa coisa do enfrentamento, sabe? Que é também, se a gente for falar da gente grande, mas se a gente falar dos filhos da gente. Quantas Uhum. mães têm dificuldade de deixar os filhos e de dar força para eles enfrentarem? Quantas mães pulam Uhum. na frente, falam por eles, né? E não permitem que eles enfrentem. E aí, quando a gente vai lá na frente para a gente tentar ressignificar, a experiência é ruim, Uhum. né? A ideia que eu não dei conta, de que eu não dou conta, de que eu não sei fazer, de que eu não sei falar, né? De que eu não posso, de que eu não consigo, Uhum. né? Sim. Então, assim, um outro ponto, tá? Que eu quero enfatizar, né? É quando a gente está falando dessa aceitação e desse acolhimento, né? É a gente entender assim, sentimento é sentimento, seja nosso, seja do outro, a gente pode se absorver também, né? Falando, nossa, naquela época eu desejei tão mal, eu quis tão mal. Sim, né? A pergunta é, você fez? O que você fez? Né? Uhum. Porque sentir inerente, né? Automático, não tem jeito, né? Agora, fazer o que a gente chama de passagem ao ato é outra conversa, tá? É, tem um outro ponto também. E por que que eu estou o tempo todo falando sobre isso? Né? É porque a gente vai chegar no momento que a gente vai conversar sobre pensamento, né? E os pensamentos e as ideias são criadas nesses momentos, né? Nas relações, nas significações, nas relações com a família, tá? Né? Nesses momentos, vou dar exemplo, no momento em que meu filho tem uma dificuldade, tá? E eu vou lá e brigo por ele, né? Ele está fazendo uma significação, uma simbologia de que, diante das dificuldades, alguém vai tomar o lugar e vai falar por ele. Fora a mensagem que eu estou passando, né? De que ele não dá conta, tá? E aí, esse pensamento do eu não dou conta, eu não consigo, tem que ter alguém por mim, a gente vai ver lá na frente, quando eu falei que a gente vai falar sobre como, né? A gente vai ver esse pensamento aparecer, Uhum. tá? Uma outra coisa importante é a capacidade, né, de se colocar no lugar do outro, né? Porque, vou voltar lá, quando a gente personaliza muito, né, e a gente perde a visão do coletivo, tá? A gente fica muito ensimesmado. E a criatura ensimesmada é uma criatura frágil para lidar com as adversidades. Porque eu resolvo, né? Eu faço, eu aconteço e às vezes ela se coloca em risco, Uhum. né? Hoje a gente está vivendo muito isso. Nessa pandemia, a gente está vivendo assim uma ressignificação, né, de conceitos e valores, Uhum. obrigatoriamente. Eu falo que as pessoas que estão muito lá atrás, o que é isso? As pessoas que ainda estão muito voltadas para si mesmas, essas não vão evoluir muito, não. Elas estão ainda muito primitivamente Uhum. instaladas, né? E eu acho que a mãozinha desse momento não vai conseguir tirá-las, né? Mas a gente estava vivendo uma cultura, e eu vou falar porque estava, né? Vivendo uma cultura do eu, do primeiro eu, né? Do segundo Uhum. eu, tá? Terceiro eu, quarto eu, quinto alguém, né? Como se a gente pudesse se ensimesmar, Uhum. né? E não dependesse das relações, tá? E
hoje, né, eu fico vendo as pessoas de máscara. As pessoas já começaram a ter consciência de que a máscara não é só para elas, né? É, Isso é muito legal, é verdade. né? Eu não coloco máscara só para mim, sabe? Eu É, coloco máscara para não contaminar o outro também. isso. Essas pessoas que estão nesse meio aí do caminho, né? Que estranhavam a forma com que a coisa estava acontecendo, com esse primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, mas que ainda não tinham despertado, né? Para essa coisa que a gente chama de sentimento oceânico, que é que abarca tudo, que somos todos únicos, que estamos no mesmo barco, né? Tá? Que a Isso. felicidade minha depende do outro, que eu não sou tão altruísta assim, né? Uhum. Porque eu dependo da outra pessoa. Então, nesse momento, quando eu estou pensando no outro, eu não estou só no outro, eu estou em mim também, Sim, sim. né? Porque esse outro, vamos lá na metáfora aí da máscara, né? Esse Uhum. outro, ele está se protegendo, mas ele também está me protegendo, Uhum. Isso é muito bacana, né? né? Então, assim, essa ideia, né, desse outro que também me protege, tá? Isso, Uhum. esse sentimento oceânico, isso, tá? Faz com que a gente possa significar experiências de uma forma positiva, porque a gente começa a ver o outro, né, como muito, muito como parceiro na vida, como importante na vida, não como adversário, Uhum. né? A máscara é um negócio muito legal da gente observar, né? Eu gosto muito dessas situações do cotidiano, tá? Porque o comportamento ele tá ali, né? É. Inscrito, entendeu?